Fala Nobre, graça e paz a todos os nossos irmãos. Mais uma vez nessa sexta-feira especial, estamos no ar aí para levar até você um pouco mais de entendimento, conhecimento bíblico e hoje com um propósito diferenciado para você. Hoje eu estou acompanhado aqui de homens de Deus, professores, pastores que vão nos auxiliar neste novo propósito. Deixa eu apresentar eles para vocês primeiro e logo em seguida nós vamos dar aí continuidade a esse grande momento do Fala Nobre aqui na Assembleia de Deus de Tubarão. Seja bem-vindo, presbítero Rodrigo de Oliveira. Boa noite, pastor. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente. Mais um programa aqui, eu já falei, né? O programa mais conhecido de Tubarão, uma live mais esperada da semana, é o Fala Nobre. É uma honra voltar aqui, estar com esse pessoal de peso aqui, para a gente tratar de assuntos tão relevantes para a igreja e para a obra de Deus. Evangelista Esdras, seja bem-vindo, querido. Graça e paz, pastor Jean, graça e paz aos pares que compõem esta live. É um privilégio poder voltar aqui nesta sexta-feira e participar deste assunto tão especial, tão nobre, nesta oportunidade. E evangelista Marcos Zimmermann, seja bem-vindo. Boa noite, pastor Jean, Rodrigo, evangelista Esdras, você que está em casa, prazer estar aqui de novo para a gente falar sobre esse assunto tão bacana que é discipulado. Bênção de Deus. Olha, o Marcos já deu aqui um caminho, ele falou a respeito de discipulado. Qual é o propósito desta oportunidade? Olha, nós vamos estar aqui durante todo um período aí, quase que de um mês, tratando sobre este livro que está aqui nas minhas mãos, A Treliça e a Videira. Uma mentalidade diferenciada, ou seja, a mentalidade de discipulado que muda tudo. Qual é o propósito de nós falarmos a respeito deste livro aí que foi editado aí pela Fiel? Qual é o propósito? O propósito é trazer realmente o lado prático, não somente subjetivo, de tudo aquilo que a gente já tem falado a respeito de discipulado. E eu convidei esses homens de Deus aqui, professores e pastores, para nós compartilhar um pouco desse conhecimento. Todos eles têm os seus livros, já estão fazendo leitura e estudo e aplicando, inclusive, algumas lições desse livro nas suas igrejas, porque tem um diferencial de ensino importante. Eu quero começar aqui com o evangelista Marcos, e ele vai trazer um pouco a respeito dessa literatura, Marcos. O que você tem aí de conhecimento e de primeira visão a respeito da treliça e a videira? Bem, pastor Jean, quando chegou às minhas mãos esse livro, por indicação, inclusive, de uma live que eu assisti, e eu comecei a ler ele, já me impactou muito. Primeiro porque ele traz uma visão transformadora, como o subtítulo promete, né, a respeito de discipulado. E ele coloca não apenas uma receita de sucesso, uma lista de 7 passos, 10 medidas que vão fazer a tua igreja crescer, você alcançar mais pessoas, mas ele vai à essência bíblica do que é a missão cristã, do que é o ministério cristão e a missão da igreja. E eu fui confrontado em muitos momentos, eu creio que isso aconteceu com os companheiros também, por essa leitura, que me edificou muito e mudou a minha visão a respeito de discipulado e de crescimento de igreja. Evangelista Esdras, no primeiro contato, como é que foi? Para mim foi excelente, pastor. Meu primeiro contato foi por indicação sua. Sim. Adquiri o livro e o que mais me chamou a atenção no primeiro contato é que eles não elaboraram o livro para depois começar a praticar o conteúdo. Então, não foi produto de pensamentos, não foi produto de elucubração dos autores, e sim resultado de vida prática do decorrer de 25 anos aproximadamente, que esta prática de discipulado foi transformada em livro. Então, isso me chamou muita atenção, porque partiram já de uma vida prática para compor o conteúdo desta literatura. Então, me impactou muito e tem me feito repensar a minha maneira de tratar, de discipular, atrair pessoas para o Evangelho, e isso tem me impactado. Rodrigo? Eu tive contato com um livro, se não me falha a memória, em 2017. Sim. Eu ouvi o pastor Jonas Madureira falando sobre ele, quando ele falou sobre discipulado na Fiel. Sim. Provavelmente eu acho que foi naquele dia. E o Mark Dever, da série 9 Marcas, tem um videozinho dele na internet, e a Fiel usa de propaganda para o livro. Ele fala que é um dos livros que mais impactou ele sobre discipulado. Então, se o Mark Dever fala que é
dos livros mais impactou, a gente tem que ir atrás para dar uma olhada, né? Olha só. E eu li alguma coisa por cima, né? Mas aí, fim do ano passado, eu li o inteiro, Sim. né? E agora a gente está começando a reler e voltar. E, com certeza, nas primeiras páginas já, por mais que Sim. os primeiros capítulos são bem teóricos, né? Mas os primeiros capítulos a gente já vê uma mudança assim, que muda a forma como a gente vê a igreja. Olha só. Por isso que é um livro que eu acho que é excelente e o pessoal que acompanhar vai ser muito edificado. Olha, pessoal, eu já peguei muitos livros com recomendações e com prefácio, mas, igual esse, eu vou dizer para vocês, muita recomendação, e dos grandes, né, não sei se vocês têm aí, dos grandes pensadores, teólogos, pastores, que têm colocado para nós aí como se fosse uma assinatura para traduzir um livro que é bíblico, antes de tudo, né? Bíblico, Sim. cristocêntrico e de profundidade eclesiástica, que a gente fica assim admirado de saber que a ideia, o pensamento e a estratégia bíblica no coração do homem pode surtir tanto efeito como for esse livro. Então, tem em formato digital, editora Fiel, você pode adquirir aí nas livrarias, inclusive aqui em nossa cidade, se você quiser, A Treliça e a Videira. A mentalidade de discipulado que muda tudo será aí alvo de um compartilhamento. Eles estão fazendo leitura deste livro, alguns já estão aplicando na sua igreja e nós queremos compartilhar contigo. Para quem é a proposta? É para pastor apenas? É para professor? Não, é para todos. E você até o final, se você ficar conosco aí, conectado, assistindo esse programa, você vai perceber que você faz parte deste grande projeto. Você mesmo, irmã, irmão, jovem, adolescente, e a igreja do Senhor vai ser tão edificada se perceber nessa literatura a inspiração do próprio Senhor na vida desses escritores e trazendo para nós esse presente aí tão atual. E nós precisamos começar pelo começo, né? Não dá para começar do final, né? Então vamos começar pelo começo. O que é a treliça e o que é a videira? Vamos explicar para esse povo aí, para eles ficarem assim já por dentro do assunto e entender o caminho que nós vamos tomar aí compartilhando esse conhecimento. Marcos, o que é a treliça e a videira? Eu achei interessante o título do livro, porque, na verdade, ele se refere a uma parábola que os autores fazem, né, com relação ao discipulado, ao trabalho da igreja e à missão da igreja. Então, eu acho que é até legal a gente deixar claro para quem está assistindo para a gente esses conceitos, né? O que é uma treliça, né? Aqui na nossa região, me ajudem, por favor, a treliça seria o que a gente chama de o parreiral, né? Onde as uvas, né, crescem. E a videira, justamente, o fruto da vide, né? Ou seja, o parreiral, a uva, né? A planta ali que produz a uva. Então, o autor ele faz justamente essa analogia, essa parábola para falar do que é da missão da igreja, da obra de Deus, o que Deus faz através da igreja, né? E com uma comparação com o discipulado. Eu acho que isso é bíblico, né? A missão principal da igreja é o quê? É anunciar o evangelho no poder do Espírito Santo, para que através dessa mensagem vidas sejam transformadas, mudadas. E a missão da igreja é justamente levar essas pessoas a um crescimento espiritual, uma maturidade espiritual, para que elas produzam frutos e esse fruto se traduza em ganhar outras pessoas, transformando-as em discípulos de Cristo, né? Mas é claro, pastor Jean, que essa missão, esse trabalho da igreja, ela também depende de uma estrutura. Ou seja, essa primeira parte eles apresentam como sendo a videira. Mas como uma parreira de uva precisa de uma estrutura física para ela crescer, se estruturar, assim também o ministério da igreja precisa de uma estrutura, né, onde ele se apoie. O que seria essa estrutura? O templo pode ser essa estrutura, o local onde a gente se reúne, os ministérios que a gente organiza dentro da igreja, as atividades, os programas e tudo mais. Então, ele estabelece essa comparação assim, e quando a gente vai lendo o livro, vai ficando muito claro o papel do que é a videira e o papel do que é a treliça. Bom demais. Vamos lá? Pois bem, pastor Jean, companheiros, Rodrigo e todos aqui presentes, eu estava observando aqui que a treliça
é aquela parte da estrutura, é a parreira, né? E como se fosse também um cabide, o cabide onde você pendura a roupa, né? Então é interessante que a parreira, os ramos da uva, se eles continuarem em contato com a terra, sem haver, né, eles serem alçados, né, levantados pela treliça, pela parreira, eles não vão conseguir produzir. Então, essa estrutura é preponderante, é muito importante para que a videira possa produzir a uva. Então, a treliça é a estrutura de madeira, e os ramos da videira vão conseguir produzir bonitos cachos frutíferos, cachos de uva, a partir do momento que eles estão em elevação nessa estrutura do parreiral ou na estrutura da treliça. O Rodrigo trouxe aqui uma visão, né, da sua cidade, do seu local lá, e esse conhecimento foi interessante. Passa para nós aí. Então, a gente estava querendo definir a questão de uma palavra, uma tradução da palavra que ficasse mais próximo para a gente, né? E pelo menos eu, lá no sul de Florianópolis, no terreno ali da avó, tinha essa parreira de uva, né? E aí, o que era a parreira para a gente? A parreira era essa estrutura, né? Mas o que é interessante? Que a gente criança, né? A gente não diferenciava a questão do que era a parreira e o que era uva, né? Então, para a gente, a parreira é que produzia a uva, era essa a nossa visão, né? E claro que a gente entende que o fruto usa dessa estrutura, como aqui o Esdras trouxe para a gente. E é o que os autores fazem no começo do livro, aqui ele começa contando essa parábola e diz, olha, tem um jasmim plantado, e aí tem uma parreira, né, ou uma treliça, toda muito bem pintada, muito nova, intacta naquele terreno, mas não tem nenhuma planta ali, nenhuma fruta se desenvolvendo. Mas nessa outra treliça carregada, nem é possível enxergar a treliça. Porque ela está tão frutífera, ela está tão pesada, né, que parece até que nem vai suportar de tanto crescimento que teve, né? Então, o que a gente entende? Que uma coisa está ligada à outra, né? E, assim, é uma coisa, se me permite já abrir alguma coisa assim mais aplicando, até adiantando um pouco, mas às vezes o pessoal, esse movimento anti-eclesiástico que a gente enxerga em muitos lugares, né? Mas é natural a gente organizar. Tem um exemplo que eu vi no pastor e eu achei muito legal, que é verdadeiro. Que a gente, se a gente começar uma reunião de poucas pessoas, daqui a pouco aquela reunião vai crescer, não é verdade? Se está pregando o evangelho ali, se está falando de Deus, aquilo vai crescer. Então, daqui a pouco a gente vai pensar, poxa, vamos arrecadar algumas cestas básicas? Só que ele vai crescendo, daqui a pouco fica 20, fica 30, fica 50. Então, a gente vai ter que reservar alguém para guardar essas cestas básicas, alguém para levar isso aí. Daqui a pouco a gente vai estar recebendo ofertas de pessoas para a gente continuar ajudando essas outras pessoas. Então, a gente vai ficar pensando, e agora? Onde a gente vai guardar esse dinheiro? Vamos abrir uma conta? Tá, mas a gente vai pagar imposto de renda? O que a gente vai fazer? Vamos abrir uma conta, vamos abrir um CNPJ, quando vai criar uma igreja. Então, a estrutura, ela tem seu lugar e ela é essencial, como, né, bem que foi colocado, que tem que elevar para que assim a uva, né, a videira, ela possa ir se entrelaçando e assim alcançando o lugar, amadurecendo e assim no tempo certo e devido poder frutificar. Então, essa união das duas coisas é essencial. Porém, o livro destaca muito bem que é muito mais fácil a gente querer se apegar à estrutura, à treliça, né, e aí deixar a videira um pouquinho mais de lado. Eu acho que esse desafio que os autores propõem para a gente quando a gente pensa e traduz essa parábola para a vida da igreja, né? Porque não é difícil encontrar igrejas que têm uma estrutura muito grande, né? Não apenas estrutura física, mas estrutura ministerial, são muitos eventos, ministérios por faixa etária, você vê dezenas de pessoas envolvidas ali nos ministérios, mas talvez igrejas que há muito tempo não conseguem ganhar outras pessoas para Jesus, que não estão conseguindo se conectar com a nova geração para anunciar o evangelho. Ou seja, são igrejas que estão fortalecidas na treliça, mas a vida da videira, né, da parreira, ela aos poucos ela vai sendo subjugada, ela vai sendo perdendo a força, porque os investimentos, o foco está muito mais no cuidado da estrutura do que realmente no fruto da videira. E eu acho que é interessante porque isso é quase que fatal, né? Porque ela aponta para a nossa natureza carnal, sempre, né? O ego do homem, querer mostrar o resultado, a ânsia por números e tudo mais. Então, esse é um perigo muito grande que ronda a vida da igreja. Olha, bom demais, você já percebeu que vai ser aí um conteúdo
para mexer um pouco com as nossas estruturas, não é verdade? Vai mudar muita coisa. Eu gostaria de aproveitar esse momento, porque senão o Rafael depois me cobra. Você precisa se inscrever aí no canal, você precisa curtir e acionar o sino para receber os próximos programas, a continuidade desta noite. Você vai estar recebendo, você pode estar compartilhando com muitos amigos, com muitas pessoas, e eu tenho absoluta certeza que todos vão ser edificados por aquilo que for compartilhado. Eu encontrei uma pergunta importante aqui no conteúdo. Você já percebeu aqui que eles estão trazendo uma clara definição entre a treliça e a videira. Vamos aqui deixar mais simplificado ainda. A videira é aquilo que está crescendo para produzir, e a treliça é aquilo que está dando suporte, sustentabilidade para esse crescimento e para essa produção. Agora, são obras distintas, ok? São obras distintas, são papéis distintos, mas elas são executadas juntas, no mesmo ambiente, no mesmo espaço. Juntas elas vão chegar ao propósito final. Mas como podemos saber a diferença? Como não confundir treliça com videira e videira com treliça? Vamos lá? Uau! As perguntas do pastor Jean sempre são, né? Então, né, dando continuidade assim, nessa ordem lógica aqui, até que o livro traz mesmo, né? Ele vai trazendo alguns exemplos práticos para a gente, o que é essa treliça, essa estrutura, e o que é a videira, né? Então, é muito fácil a estrutura se sobressair, né, sobre a videira. Por quê? O que é mais difícil? Aí tem alguns exemplos aqui. O que é mais difícil à medida que o ministério vai crescendo? Assim? O que dificulta mais? É a gente fazer uma reforma, a gente fazer um evento e reunir várias pessoas. E aí um exemplo até que aqui o livro traz, né? O que é mais difícil para nós? Reunir alguns irmãos e dizer, olha, vamos pintar uma fachada aí de uma escola, algum muro, ou dizer assim, olha, eu vou convidar o meu vizinho para jantar lá em casa amanhã. Então aí a gente já começa a definir bem claramente, de uma forma até bem ácida assim, né? O que é a estrutura, né, baseada nesses programas, e o que é a obra da videira. Então ela está enfocada na grande comissão, que esse é um mandamento para a igreja, né, geral para a igreja, que é de ir, fazer discípulos, batizar, ensinar eles a guardar aquilo que Jesus ensinou. Então, a obra da videira é essa, focada nas pessoas. E a obra da treliça é a estrutura, né? Aquilo que tem vida, o que é? A videira, é o que cresce, é o que gera fruto. Aquilo que é estático é a estrutura que suporta. E é mais fácil, né, se dedicar à estrutura, né, Rodrigo? Como você falou, é mais fácil a gente pensar um evento, pensar um ministério, porque justamente a obra da videira, pastor Jean, ela exige um compromisso mais pessoal, uma vida de oração, de intimidade com Deus, o desejo de amar as pessoas e ganhar elas para Cristo, cuidar dessas pessoas. Porque eu tenho a impressão de que muitas vezes dentro da igreja, as pessoas têm consciência de que a igreja existe para anunciar o evangelho. Mas essa tarefa sempre a gente tende a delegar para o outro, espera que o outro faça, que o pastor faça, que o meu líder faça, que quem está no púlpito faça. Talvez porque venha de uma compreensão equivocada de que a grande comissão de Jesus, dada lá em Mateus 28, seja um mandato institucional e não pessoal para cada discípulo. De modo que, às vezes, a gente fica muito mais confortável achando, eu faço parte do círculo de oração, eu faço parte do coral da igreja, do grupo de louvor, então está tudo bem, eu estou fazendo a obra de Cristo, eu estou cumprindo o ID de Jesus. Né? Ou até mesmo nós, como líderes, estamos, de repente, com a nossa agenda lotada. Todo final de semana tem um evento na igreja, a igreja está cheia de pessoas, eu vejo pessoas aí envolvidas, muita gente trabalhando, então a obra, eu estou cumprindo a missão de Cristo. Será que realmente nós estamos cumprindo a missão de Cristo? Será que a nossa igreja não está cuidando apenas da estrutura, deixando que a obra da videira esteja em segundo plano? Esse é um desafio para nós como igreja. O que eu consegui assim extrair de início, no primeiro contato aqui, é que muitas vezes apresentamos a estrutura, o parreiral, onde vai dar sustentação para a planta videira, para os ramos da videira, como se aquilo ali,
ao montarmos a estrutura organizacional, como se aquilo ali já fosse fruto de uma igreja. Mas só que as madeiras, as ripas que vão montar a treliça, que vão ser a estrutura, elas não produzem fruto. O que vai produzir fruto mesmo são os ramos da videira. Então, é interessante nós destacarmos essa diferença. A treliça não dá fruto. Ela dá estrutura, sustentação para a videira que vai dar fruto. E muitas das vezes, quando nós trabalhamos com as pessoas na treliça, nós estamos usufruindo da pessoa o seu talento, o seu potencial, como se aquilo ali fosse fruto da pessoa, produzindo na treliça. E o certo, esse potencial das pessoas, da estrutura, o potencial, o talento das pessoas, vão produzir frutos quando nós trabalharmos e discipularmos pessoas. Aí é o ramo da videira crescendo e produzindo. Então, é muito importante nós enfatizarmos aqui que a treliça não dá fruto. O que dá fruto é a videira. E aí nós precisamos entender que, ao discipularmos, não finda a produtividade da videira, não encerra a funcionalidade da videira. Ao discipularmos alguém, é deixar essa pessoa pronta para poder servir como treliça e também servir como videira frutífera. Não preparar ela só para ser um talento, não preparar ela para ser só um potencial a ser aproveitado em alguma parte da organização da treliça na igreja, mas prepararmos o discípulo para ele gerar fruto também. E o que é gerar fruto? Ele deixar outro discípulo pronto como resultado do seu discipulado. Você levantou uma bandeira interessante, evangelista, porque até anotei aqui uma frase do J. Carson, né, que acho que é citado no livro também. O J. Carson, ele diz uma coisa interessante, ele diz que é tarefa de todo discípulo de Jesus fazerem de outras pessoas aquilo que eles mesmos são, ou seja, discípulos de Cristo. Esse é o conceito mais próximo, eu creio, mais real de ser discípulo, é fazer outro discípulo, porque está obedecendo o que Cristo mandou. E eu acho que isso nos devolve lá ao entendimento da grande comissão em Mateus 28. Né? Quando a gente lê Mateus 28, lá verso 19 até o 20, a gente enfatiza muito o id, o verbo id. Mas eu creio que o verbo principal aqui não é apenas o id, mas o fazei discípulos. Então, às vezes a gente pensa em apenas ir pregar, mas esquece de que o discipulado é um processo, não é apenas um momento, um programa dentro da igreja. E vocês, todos nós aqui somos assembleianos, né? Temos uma história na Assembleia de Deus, e eu creio que durante algum tempo, discordem de mim se vocês não estiverem pensarem assim, mas durante muito tempo na nossa igreja o discipulado foi apenas um programa pré-batismo. Um curso que a pessoa ia lá, assistia 4, 5 aulas, entendia ali os conceitos básicos da Bíblia, pronto, está pronto para o batismo, se batiza, e aí o cara vai ser membro de banco. Vai ser um consumidor de pregação, consumidor de louvor, de culto abençoado, e a gente perdeu o processo vital que é, como muito bem enfatizou o companheiro, discipular pessoas para elas ganharem outras pessoas e darem frutos também, fazendo outros discípulos para Cristo. A gente tinha uma ideia de que o discipulado ele encerrava a partir do momento que o membro, né, descesse às águas. Ali encerrou meu compromisso com a pessoa. Agora a pessoa já é membro da igreja e encerrou meu compromisso de discipulá-lo. E que, na verdade, é um processo em que o membro da igreja ele não encerra o discipulado só porque desceu às águas batismais, porque se tornou membro do corpo da igreja e do corpo de membresia. E sim, é um procedimento, é um andamento em que ele vai aprender a preparar outros como discípulos. E o id, para nós, era só ir. Né? A grande comissão de Mateus capítulo 28, a gente entendia que indo já estava cumprindo a grande comissão. Mas e o fazer discípulos? Só no ir consegue fazer discípulos? Não conseguimos fazer discípulos. E aí eu acho que é importante a gente enfatizar o como, na prática, esse texto nos ensina a fazer discípulos. Os demais verbos, batizando e ensinando. E é importante notar que estão no tempo verbal do gerúndio, né? Ou seja, é um processo contínuo.
ensinar, batizar e ensinar ao longo da vida, da caminhada espiritual de cada pessoa, para que cada vez mais eles alcancem o propósito de Deus na vida. Nas segundas-feiras lá no São Bernardo, a gente iniciou faz umas 2 semanas um projeto lá, que é uma renovação da escola bíblica. Então a gente está com esse título de Estudando a Bíblia para Ensinar. Então todas as segundas já abro o convite para você, pastor. Olha, eu já gostei, renovação da escola bíblica. Já vi que a treliça lá está sendo estruturada. Que a gente entende o que é a escola bíblica, ela é como treliça, né? Essa base de ensino para todo crente, né? E a videira, aqueles que estão lá para aprender. Então, para alcançar isso, eu vi que tinha uma demanda pessoal assim, que está fazendo faculdade de teologia, pessoal que tem interesse pela pregação, então pela leitura. Então, a gente reuniu o pessoal e até o primeiro texto que a gente parou para ver junto, eu boto o texto lá na tela, e a gente vai dissecando ponto por ponto, vendo estrutura, vendo as palavras, construindo, né, uma frase ali definindo aqueles conceitos. Né? E Mateus 28, no que a gente estudou lá, é muito interessante, que aqui, como bem o Marcos enfatizou, é esse gerúndio, e aqui é uma oração subordinada. Então, aquilo que está sendo cumprido ali nos versículos 19 e 20, ele está nesse fazer discípulos. Então, a gente faz discípulo como? Batizando. E aí, como muito bem enfatizou aqui o Esdras, pela experiência dele, né, a gente acha que batizar é simplesmente aquele ato público, né, do batismo em águas. Mas batizando aqui, lá para o judeu, né, que estava ouvindo Jesus falar isso aqui, é levar a pessoa ao compromisso público com Jesus. Então, assim, a gente fazer discípulo, o que é? É levar uma pessoa ao compromisso público com Jesus, e aí vem a outra parte, né? Ensinando. Só que, assim, não é só ensinando. A gente acha que é só ensinar. Mas aqui é uma locução verbal. Então, são 2 verbos que se unem, né? E um é o principal e o outro é o secundário. Então, o principal aqui é guardar. Por quê? É guardar tudo aquilo que Jesus ensinou, né? Que ele ordenou que assim fosse guardado. Então, quanto tempo a gente demora para ensinar alguém? E o exemplo que eu uso é de Romanos 13:8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Levei 5 segundos. Agora, quanto tempo eu levo para ensinar alguém a sair das dívidas, a quitar as suas contas, a se regularizar financeiramente? Sei lá, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 10? Né? Depende do tamanho da dívida do camarada, né? Se for uma empresa, às vezes, né, vai bastante tempo. Então, assim, quanto tempo a gente demora para ensinar a guardar? E esse é o processo da videira. Ele é doloroso, é vida na vida, demanda tempo, demanda aquilo que o Marcos muito bem enfatizou, é oração. A gente tem que abrir a boca, a gente tem que ir lá visitar. E é o trabalho, queridos, que ninguém vê. Não é verdade? A gente conta, volta e meia, alguns testemunhos. Eu conversei com tal pessoa, eu encontrei, fiz aquilo, mas ninguém sabe. O que o pessoal sabe? Olha, a foto que a gente publica lá na rede social, do culto, o evento que teve. Né? E esse trabalho é que esse livro nos desafia, biblicamente, porque a gente está falando de Mateus 28, né? Que é o trabalho que nós temos que cumprir, que é focado no desenvolvimento de pessoas. E quando você foca no discipulado, o que está aparecendo? É muito importante quando a gente visita a plantação, um parreiral, quando você vai numa propriedade, vai visitar um parreiral, o que mais chama a atenção, quando você vê o parreiral bem florido, com bastante cachos de uva, né, já produzindo, o que chama mais atenção ali não é as madeiras, não é a treliça que está dando sustentação ao parreiral. O que mais vai nos chamar a atenção são os cachos de uva, que mais vai encher os olhos do visitante, que mais vai atrair para fotos, né, para o visitante, os frutos do parreiral. Muitas vezes nem aparece a treliça. A treliça não aparece. Por isso que você colocou. Muitas vezes esse trabalho, essa dedicação, esse esmero em discipular uma pessoa, o que acontece? O que está discipulando, né, ao discípulo, ele renuncia as suas prioridades, ele renuncia os seus focos, seus objetivos e coloca o discípulo em evidência. Então, no parreiral, o que está mais em evidência quando você visita um parreiral? Não é a treliça, às vezes não é nem os ramos longos que estão no parreiral, e sim os cachos de uva. Então, o discípulo e o discipulado, né, fazer discípulos, é exatamente da condição à videira de produzir frutos. É o que vai chamar a atenção. Isso é lindo, é muito importante. E é por isso mesmo, evangelista Esdras, que essa grande comissão é o termômetro da igreja. Para sabermos se a igreja está cumprindo
a comissão dada por Cristo, a gente precisa olhar quanto tempo, qual é o espaço e a prioridade que ela dá para esse processo de discipulado, de cuidado das pessoas, de mentoria, né? Porque realmente, se isso não estiver ocupando o maior espaço na agenda da igreja, o maior demanda de pessoas envolvidas ou até de investimentos financeiros, possivelmente a gente está cuidando mais da treliça do que da videira. Bora lá, deixa eu perguntar aqui, porque os homens estão assim, cheios, né? Cheios de Deus, cheios do Espírito e do discernimento para compartilhar com vocês concernente esse assunto que é maravilhoso. Mas você deve estar se perguntando aí, né? Você já está ouvindo bastante aqui o que foi colocado, você deve se perguntar, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Qual é a minha relação com essa tal videira que ele está falando, com essa tal treliça? Que tipo de contato eu tenho no meu dia a dia na igreja? Nós já compartilhamos bastante aqui, mas é imprescindível que você saiba que você faz parte de todo esse contexto. Você é videira e você faz parte dessa estrutura também chamada treliça, muitas das vezes. Para que o crescimento da igreja, aí eu falo a igreja universal, a igreja de Cristo, né? Ela venha expandir e dar frutos, porque nisso é que o Pai é glorificado. Isso aqui é importante enfatizar, né? Uma videira sem uva é videira brava, não dá nada, não interessa para ninguém, e não glorifica o agricultor, não exalta, não honra o agricultor. E o agricultor quer olhar para essa videira, quer ver ela estruturada, com a treliça, toda bem cuidada, mas o que ela mais quer ver é o quê? É o fruto. É o fruto. Então, essa relação, gente, eu queria que vocês compartilhassem com o nosso irmão, a irmã do círculo de oração, com o jovem, com o obreiro, com o novo convertido. Qual é a relação dele com essa treliça e qual é a relação dele quando treliça com essa videira? Se vocês conseguirem assim simplificar para nós, para deixar claro para aquele irmão que talvez não prega lá no púlpito da igreja dele, que talvez não tenha, não é líder de um ministério, mas ele é videira. E ele, muitas das vezes, é muito treliça. É uma estrutura, né? Aquele que está ali estruturando através de um recurso, através da recepção, através de uma série de coisas, né, de programas que a igreja tem que são importantes. Vamos lá? Explique para nós um pouquinho isso aí. Todos cordiais aqui, né? Pois é. Mas, então, a resposta ela vai começar a ser trazida, essa simplificação, no capítulo 2 do livro, que fala da mudança da mentalidade. Então, a pessoa que muitas vezes chega na igreja, ou ela vem de fora, ou ela realmente, né, assume esse compromisso com Cristo, e muitas vezes ela sente isso, que ela tem que fazer parte de algum grupo, que a gente chama de ministério, né? Ela tem que fazer parte de alguma frente. Mas aí o grande desafio que a gente trata aqui é que os grupos, os ministérios, os eventos, os programas, eles são essa treliça. Mas as pessoas são a videira. Então, cada um tem uma realidade única. E Deus, na sua sabedoria e soberania e poder, né, que a gente nem consegue alcançar na imaginação, ele, com cada um, ele tem uma obra específica para realizar. Então, a grande transformação, né, que os autores aqui vão trazer para a gente, é essa mentalidade de o foco do desenvolvimento pessoal do ministério, né? Eu já vou citar um exemplo aqui, né, que é até mesmo do livro, né? Mas, por exemplo, ele trata aqui de um rapaz que tinha esquizofrenia. Então, para ele assumir, né, e fazer parte de alguma atividade na igreja, como, né, liderar um estudo bíblico, ter um lar missionário, né, ou seja, qualquer outro tipo de ministério, é muito difícil devido, né, às crises que estão ali dentro desse quadro dele de esquizofrenia. Porém, o que o pastor, com a mentalidade renovada, ele consegue fazer? Ele não vai encaixar a pessoa numa estrutura. Ele vai entender que a pessoa é a videira e tem que se construir a estrutura ao redor dele. Então, aí o que eles fazem ali? Esse rapaz é uma pessoa muito inteligente, crente. O pastor dele, então, vai, discipula ele, ensina ele a como ele pode falar de Jesus para outros, também no mesmo quadro, né? Ou de algum tipo de transtorno psicológico, ou até mesmo alguma questão emocional, como ele pode exercer o próprio ministério dele e alcançar pessoas que a gente talvez não alcançaria, né? Nesse lidar, às vezes, uma questão de uma clínica psiquiátrica, ou às vezes em algum tipo de atendimento, ele tem um ciclo de amizade, de pessoas de convívio, que nós muitas vezes não temos.
Então, a gente, ao invés de querer encaixá-lo numa treliça já pronta, ele como videira, então, a gente cria, né, essa treliça ao redor dele para que ele possa se desenvolver. Acho que, na verdade, o que você pontuou aqui, e os autores pontuam também, é um exemplo muito claro de como essa nossa mentalidade como igreja e como líderes também do trabalho precisa ser mudada. A maioria de nós foca a organização da igreja, o crescimento da igreja em torno da organização de ministérios, né? Temos aí o Ministério de Mulheres, temos o Ministério de Homens, o Ministério de Jovens, de Criança, Evangelismo, o Ministério de Evangelismo na igreja. Olhem só a incoerência disso, mas infelizmente ainda é uma realidade, como se evangelizar fosse só para alguns. E aí a gente tenta achar, recrutar no meio do rebanho pessoas que se encaixem dentro de cada um desses ministérios. Com isso, a gente está reforçando a treliça ao invés do trabalho da videira. O que é preciso para mudar isso? Tirar o foco dos programas, da estrutura dos ministérios e começar a focar nas pessoas. O exemplo que você citou aqui, que é descrito pelos autores, é perfeito. Começar a saber o que as pessoas que estão no banco da minha igreja, aqui assistindo o culto, qual é a vocação delas, o que elas gostariam de fazer, o que elas sabem fazer. E a partir do chamado, da vocação que Deus deu a cada uma dessas pessoas, começar a construir os ministérios. Isso, queridos, nos ajuda muitas vezes a se livrar de programas e ministérios que já não fazem sentido algum. E vou dizer para você que está em casa aí vai concordar comigo. Às vezes a gente sacraliza, né? Torna assim, esse programa existe desde que a Assembleia de Deus foi fundada, como é que eu vou acabar com este evento, esse programa que acontece toda semana nesse horário, nesse formato? Não, nós não podemos mudar. Por quê? Porque nós damos mais importância à estrutura do que às pessoas. Muitas vezes aquele programa já não faz mais sentido, não alcança as pessoas, o horário não é bom, o formato tem que ser mudado, mas a gente fica insistindo naquilo e não sabe por que as pessoas não se envolvem mais, por que aquilo não edifica mais a vida das pessoas. Então, quando a gente inverte o processo, ajuda a gente a se livrar desses programas que já não fazem mais sentido. Né? Às vezes o programa não é mais viável, por quê? Porque as pessoas que tinham talento, o dom para tocar aquilo, faleceram, mudaram de cidade, e aí o pastor fica se quebrando, mas quem que eu vou botar agora para dirigir o círculo de oração? Mas tem que ser daquele jeito que a irmã Joaninha fazia, não pode ser de outro jeito, e não encontra ninguém, o pastor se desgasta. Por quê? Porque a mentalidade acerca do crescimento da igreja está equivocada. Deixa eu abrir um parênteses aqui, olha, a pandemia veio para desacralizar muita coisa. Sim. Né? Muita coisa foi desacralizada, porque os programas que a gente sacralizou nesse período foram restritos. E daí, com restrição, tira essa treliça. Né? Com restrição, tira. Deixa eu perguntar para ti, já que tu vai fazer a resposta, viu? Nessa mentalidade, eu quero que você foque lá com essa gente. Eu vou repetir, com o irmão do círculo de oração, com o jovem, com o novo convertido, porque eles estão querendo ouvir aonde eles fazem parte, qual é o contexto que eles estão especificamente ligados. E nessa mudança de mentalidade, esse espaço tem que ser aberto, para que posso assim dizer, esse ramo novo da videira, né, possa também alcançar nessa treliça forças para produzir frutos. Não só, quando eu digo de força, deixa-me ir aqui, porque eu sei que eu estou cheio de... Não dá para deixar um espaço aqui, né? Não é que ela vai encontrar forças de vida, porque da vida vem do tronco, vem da seiva, vem de Cristo, mas o suporte para crescer e frutificar. É muito importante isso, pastor Jean, pastor Marcos, pastor Rodrigo, que a pessoa que, quando chega à igreja, o novo convertido ou membro da igreja, ele tem uma visão da treliça na condição de cargos, de oportunidades, e ele observa o seguinte, porque ele já está observando que as pessoas que atuam na igreja, atuam não é porque estão na videira, atuam porque tem cargos na treliça, e ele fica com aquele pensamento, o novo convertido, o novo membro, ou às vezes o membro já de há bom tempo, ele fica com aquele pensamento que ele só vai conseguir ter alguma atividade no reino a partir do momento que lhe conceder algum cargo na treliça. Outra coisa muito importante que eu quero frisar aqui,
que a planta videira, ela cresce no formato de ramos, mas existem outras plantas também que não são no formato de árvores e nem de galhos, mas que são ervas daninhas que crescem no formato de ramos. Só que se você observar o agricultor da uva, né, o plantador da videira, ele só quer trabalhar, ele só quer manter uma estrutura para a videira. Ninguém faz estrutura, ninguém faz treliça para a erva daninha. E como é que a erva daninha faz? Ela se aproveita de outras árvores, de outros galhos e vão crescendo. Então é muito importante nós tratarmos o novo convertido não como um ramo qualquer. Ele é integrante, ele é parte integrante da videira. E ao incluí-lo, né, ao colocá-lo, né, ao dar ele oportunidade, não dar ele oportunidade de cargo. É importante nós termos a treliça com as suas atividades para dar sustentação à videira. Só que a treliça não podemos enxergá-la só como oportunidade de cargo. E ao inserir o novo convertido, o novo membro ali, dar ele a oportunidade dele enxergar não o cargo da treliça, mas dar ele a oportunidade de enxergar outras pessoas a serem alcançadas por aquele trabalho na obra do Senhor. É importante isso aqui, por quê? Porque geralmente o novo convertido chega e ele quer trazer a cesta básica, quer trabalhar no serviço social, ele quase se transforma numa treliça. Ele não quer fazer parte, ele quase se transforma numa treliça, porque ele vem com tanto fervor, com tanta vontade, né, ao novo crente, né, ainda imaturo em alguns aspectos, que a videira que está ali produzindo, crescendo, desenvolvendo-se, às vezes não percebe que o novo precisa de cuidado, precisa da seiva, precisa de Cristo. E para Cristo ser gerado nessa vida, também leva tempo. Também leva, porque lá fora existem outros ambientes treliçais, vou usar essa expressão, que utilizam a mesma pessoa. Sim. Outros eventos, outros programas, que não tem nada a ver com Cristo. E quando ela entra aqui para dentro, ela acha assim, não, eu vou fazer, vou servir, vou cuidar do pobre, vou trazer a cesta básica, vou dar o remédio, vou ofertar para aquela casa. Ela quer ser mais treliça do que videira. Por isso que é importante isso que você está falando aí, de nós mudar a mentalidade nossa primeiro, de supervalorizar a treliça ao invés da videira, para que o novo não também absorva essa ideia que impede o crescimento e desenvolvimento da igreja. Mas deixa eu aproveitar o teu gancho, pastor Jean, para falar de uma outra mudança de mentalidade que diz respeito principalmente a nós líderes, né? Todo mundo sabe da importância do voluntário na igreja. A obra de Deus ela não acontece sem o envolvimento de muitas pessoas, e a maior parte dessas pessoas são voluntários, né? São pessoas que têm a sua profissão, têm a sua vida pessoal, mas ainda dedicam tempo a fazer a obra de Deus, a ajudar na igreja, a cuidar de uma congregação, a cuidar do louvor, do som, enfim. O problema é que muitas vezes a gente começa nessa dinâmica de envolver voluntários. A igreja começa, ao invés de olhar para essas pessoas como potencial dessas pessoas e ajudar a desenvolver esse potencial, a gente começa a usá-las em favor da nossa atividade, né? Então, transformar a obra da videira, evidenciar a obra da videira em detrimento da obra da treliça, significa mudar essa mentalidade de usar pessoas para promover o crescimento de pessoas. Promover o crescimento de pessoas, porque o grande problema que eu vejo é que muitas vezes a igreja está lá envolvendo, buscando voluntários, mas esquece de treiná-los, por exemplo. Esquece de investir na vida espiritual daquelas pessoas que estão servindo aqui na obra de Deus, servindo como líderes, servindo como na porta da igreja, servindo como visitadores, e aí a pessoa tem aparentemente um trabalho muito frutífero, ela está aqui todos os dias, doa sua vida, muito tempo gasta com a obra de Deus, mas a sua vida espiritual não está sendo cuidada. Consequentemente, o seu ministério é um ministério de aparência apenas, porque a sua vida não foi cuidada. Então, cuidar da obra da videira significa também cuidar da vida das pessoas, promover, pastorear as pessoas para um crescimento espiritual, um crescimento ministerial, né? Até porque
as pessoas, né, elas têm essas necessidades. Então a gente precisa cuidar para que elas venham florescer no ministério e não esgotá-las no interesse de manter o ministério na igreja. Essa é a primeira mudança de mentalidade das 11 que eles citam aqui. Tá enquadrado nisso aí. Que a gente parte da realização de programas para edificar pessoas, né? Eu vi um pastor uma vez, o Ebenezer do Haggai, ele contando que ele estava pastoreando na igreja, recém chegou, né, parece até preconceituoso a gente falar, né, a gente sem falar senhora, né, mas é que elas são bem ativas, né, então por isso que os testemunhos geralmente são as irmãs mesmo, que vêm e falam, né, elas têm coragem e vêm e falam aquilo que todo mundo fica falando às vezes nos bastidores. A irmã veio assim, mas pastor, e o ministério do fantoche, pastor? Mas o Ministério Fantástico tem há anos. Ele, tá, mas minha irmã, tem alguém? Não, não tem. A irmã está interessada em dar continuidade? Ah, não, eu não. Então, minha irmã, acabou o Ministério do Fantoche. E é muito legal, eu gosto de fantoche, né? Mas só que assim, tem alguém para fazer? É algo que alguém sente paixão, se sente motivado naquilo? Né? Então, muitas vezes a gente está preso nessa mentalidade, né? De que a gente tem que focar nos programas. Mas o foco da igreja local é isso. Essa mudança da mentalidade, né, revolucionária, é isso, de focar o quê? Em edificar pessoas. Porque, assim, nos programas, o que é mais fácil para uma pessoa? Ela vir num culto, às vezes, ou melhor, numa reunião. Vamos fazer uma reunião para a gente definir qual vai ser a cor do carpete agora, né, que a gente vai fazer uma reforma. É muito mais fácil a pessoa vir nisso, ou ela participar, às vezes, de um lar missionário, e ela ter que abrir o coração dela e, assim, botar para fora aquilo que está machucando ali dentro. Então, é muito mais confortável estar presente em eventos do que ter essa presença do discipulado, né? Aquela coisa assim que é básica, eu tenho procurado exercitar isso. Por exemplo, ali no São Bernardo, até devido à pandemia, muita gente, né, tem pessoas de mais idade ou com algum problema já crônico, né, de saúde, então elas não participam nem mesmo do culto de ceia. Então, a gente tem levado a ceia, né? Mas assim, o que eu pensei? Ao invés de eu levar a ceia para todos, peguei os outros presbíteros que tem lá e disse assim, vocês vão pegar um auxiliar, um obreiro nosso, ele vai te acompanhar e a gente distribui entre nós algumas pessoas, algumas casas. Porque além de eu incentivar aquela conexão daquele presbítero, que é um homem já, ser presbítero, né, mais vivenciado, mais experimentado e tudo mais, ele ter aquela intimidade, né, e quase um trabalho de discipulado, com aquele obreiro mais novo, ele leva e ainda leva a pessoa para a visitação de uma casa. Então, o que é que a gente tem que começar a tentar visualizar, né? Não ver as estruturas que a gente tem e montá-las. E se me permite abrir o coração aqui, é o que eu vivi a minha vida praticamente toda na igreja. Que a gente sempre com disposição. Então, assim, não tem mais líder de adolescente. O Rodrigo, que faz uma leitura lá. A gente tende sempre a preencher lacunas, né? Exatamente. As lacunas... Né? Não, o líder de jovem, ficou doente, mudou, não sei o quê. O Rodrigo, né? Então, assim, mas eu até brinco, às vezes, conversando com o pessoal, que a gente está procurando lá, né, treinar, ensinar e tudo mais, não cometer aquilo que cometeram com a gente, né? Eu falo assim, eu quase me criei sozinho, fui procurando influência daqui, influência de lá, influência daqui, aí um pastor ajudou em alguma coisa, um outro obreiro incentivou alguma coisa, mas o que a gente precisa? Ter essa estrutura, né, assim, mais avivada, onde as pessoas são enxergadas como pessoas que têm um ministério próprio que pode ser desenvolvido, né? E aí a gente passa aí de programas para edificação das pessoas. Talvez a pergunta, diante de uma necessidade, né, não seja quem eu vou colocar nessa função, mas olhar para a igreja e perguntar, que ministério será que essa pessoa pode exercer? Não confundirmos ministério com cargo. Sim. Eu venho de de uma tradição assembleiana que ministério era confundido com cargo. E cargo você preenche com pessoa. Ministério você preenche com discípulos. Você prepara discípulos. E Jesus disse, ide fazei discípulos. Jesus não disse ide fazei cargos. Jesus não disse ide fazei estruturas. Jesus não disse ide fazei eventos, fazei programas. Fazei discípulos. Perfeito. Jesus não mandou fazer estrutura. É lógico que nós dependemos de estrutura e ele deu estrutura, ele demonstrou estrutura. E ele tinha a estrutura dele. Só que ele disse, ide fazei discípulos. E a gente está acostumado a ir fazer eventos, fazer congressos, fazer cargos, fazer reuniões. E quando sobra tempo,
a gente dá ali, como o pastor Marcos disse, dá um curso de 4, 5 aulas para preparar o candidato para o batismo. E você falou a palavra que eu queria como gancho para falar a próxima mudança de mentalidade, que é eventos. Se tem uma igreja que gosta de eventos, é a nossa denominação, olha, né? Por favor, não mexam na nossa treliça. Não, mas seja sincero, você que está assistindo aí na sua igreja, onde você congrega, pense em 2019, porque 2020 não dá para contar, né? 2019, quantos eventos a sua igreja teve? Festa do Círculo de Oração, festa de jovens, pré-congresso do grupo de louvor de jovens, encontro de missão, aniversário do grupo de louvor, enfim, uma infinidade de coisas. E a gente usa todos esses eventos com a desculpa de que eles são para evangelizar e atrair pessoas. O problema é, meus caros, que nessa era, né, pós-cristã, é muito difícil, a gente tem que ser muito criativo e tem que ser muito envolvente para conseguir fazer com que as pessoas venham para a igreja. Ou um incrédulo, né, uma pessoa não cristã, entre aqui dentro do templo. Ou seja, por quê? Porque a gente está querendo que eles venham ouvir o evangelho segundo os nossos termos, segundo as nossas condições, né? Olha, tem que ser nesse horário, tem que ser dessa forma e tudo mais. E o que acontece? A gente fica investindo em evento para crente. A gente fica gastando dinheiro, fica gastando, envolvendo as pessoas só em evento. E daqui a pouco, sabe o que acontece? As pessoas estão cansadas, porque elas saem de um evento, organizar a festa, já tem no próximo final de semana um outro evento que elas têm que se envolver. Com isso, nem o trabalho de evangelismo é feito com eficácia e a gente não desenvolve pessoas. Não desenvolve pessoas. Então, uma mudança de mentalidade para que a obra da videira seja evidenciada e não a obra da treliça é trocar um pouco a ênfase em eventos para treinamento de pessoas. Eu repito a pergunta. Quantos eventos teve na sua igreja aí, você que está assistindo? Agora pense, quantos treinamentos teve na sua igreja em 2019? Com certeza, se houve, foi um número muito menor. E esse tem sido uma falha nossa. O autor, no livro, ele vai também enfatizar o papel muito forte do pastor. Vocês vão perceber que ele vai referendar o pastor como um responsável quase por manter o desenvolvimento da videira. Não se preocupar tanto com a treliça, não priorizar as estruturas, os programas, e isso aí vai já diretamente ligado ao pastor. E uma vez que o pastor se preocupa um pouco mais com a videira, com Cristo desenvolvendo-se na vida desses irmãos para frutificar, o aumento da estrutura se faz necessário. Expandiu, cresceu, desenvolveu, a treliça precisa ser aumentada, a lavoura está crescendo. O que não pode é ser o inverso, sobrar treliça e faltar videira. Então, o pastor precisa estar observando na sua igreja isso. O líder precisa estar observando isso. E não culpar, né, o mau desenvolvimento da videira, porque ele é responsável. Ele está ali, foi dado àquela igreja para desenvolver essa mudança de mentalidade através da palavra de Deus, né, através das escrituras, do ensinamento. Disso que você está fazendo lá no São Bernardo, trazer o povo para a igreja, sentar com eles e mostrar estruturas bíblicas, para ter um entendimento claro quando ler, interpretar e aplicar na sua vida. Uma vez que isso é feito com direção do Espírito de Deus, né, você vai perceber que a videira vai crescer. E ela vai crescer e ela vai começar a ser maior do que a treliça. Isso não quer dizer que a treliça vai sumir. Quando ela ficar maior, é preciso fazer treliça maior, estrutura maior. E aqui entra os programas, a gente não pode abrir mão. Aqui entra os programas, aqui entra os métodos, as estratégias, é a prioridade. Então, aqui para nós, nesse livro A Treliça e a Videira, essa mudança de mentalidade é trazer esse relacionamento equilibrado, de desenvolvimento, de crescimento, aperfeiçoamento. Logo que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, né? Quando deu os apóstolos, os evangelistas, os presbíteros, para esse processo de desenvolvimento, crescimento, aperfeiçoamento, para toda a obra do ministério, ou seja, vai crescer a videira e vai ser necessário aumentar a treliça. Não cresce a treliça para aumentar a videira. E é o que nós estamos vendo em muitos lugares. Graças a Deus, nós estamos em uma igreja saudável nesse aspecto, e eu vou realmente falar aqui com muita propriedade, porque nós estamos desenvolvendo mais a videira do que a treliça.
né? Precisamos fazer isso e temos essa responsabilidade. Mudança de mentalidade é isso. Precisamos ganhar alma, precisamos discipular essas pessoas, precisamos ensinar a Bíblia, Cristo como centro da sua vida, em todos os aspectos, para que ela cresça, desenvolva, não é? E não perca a vitalidade. Porque se vocês conhecem a Bíblia, João capítulo número 15, o ramo que não dá fruto, ele corta e é lançado no fogo. E nós precisamos ter essa visão, né? E aqui, já entrando aí no final, ter essa mudança de mentalidade e nos preocupar com ramos que não estão dando frutos, mais do que com a treliça, que é aquele negócio, Marcos, de um crente, de um salvo em Cristo, que passa por seus tempos adversos, né? Chuva de pedra, granizo, às vezes machuca só um ramo, fere só um ramo, deixa quase arrebentado na parreira. Ela precisa ser cuidada, precisa ser tratada para que ela não venha perder vitalidade. Então, existe muita coisa que nós vamos falar aqui. Você que está aí assistindo o programa Fala Mob vai aprender tanto com esses homens de Deus aqui, com o conhecimento. E nós aprendemos aqui duas coisas importantes. Primeiro, diferenciar, fazer a distinção entre videira e treliça. O relacionamento das duas equilibrado. E segundo, a mudança de mentalidade. Como nós precisamos agir em relação a essa realidade metafórica aqui exposta para vocês. E eu quero já aqui pedir para vocês, né, vamos começar lá pelo evangelista Esdras, para desses 2 capítulos aí, você falar aí para nós qual foi o parágrafo, qual foi a parte do texto que mais lhe chamou a atenção para compartilhar com o povo de Deus. Eu marquei aqui no capítulo 1 do livro A Treliça e a Videira, ali na página 15, quando ele faz uma pergunta: qual é o estado da treliça e da videira em sua igreja? Talvez o trabalho de treliça tenha predominado sobre o trabalho de videira. Há comissões, há estruturas, há programas, mas a obra atual de fazer a videira crescer recai sobre poucos. De fato, talvez o único tempo real de crescimento seja no culto regular de domingo, ocupado somente pelo pastor ao pregar o seu sermão. Então, qual é o estado da treliça e da videira? Isso aqui me chamou muito a atenção. Às vezes a gente está com o trabalho da treliça predominando sobre o trabalho da videira. E voltando um pouquinho no que você disse, pastor Jean, o crescimento da videira faz necessário a estrutura, e não fazer a estrutura crescer para depois crescer a videira. E outra coisa muito importante nisso aí, quando a gente faz a estrutura da treliça ali, da parreira, se você fizer uma parreira de 10 metros, o ramo vai crescer 10 metros. Só que em 10 metros, quantos cachos de uva produziu? Às vezes a parreira pode ser de 10 metros e produzir só 2 cachos de uva. Às vezes a treliça pode ser só de 3 metros e produzir 10 cachos de uva. Por que ela produziu mais? Porque eu investi na pessoa, eu investi na videira e não na treliça. Eu investi no ramo, eu adubei, eu investi no cuidado, na vitalidade, no discipulado. Eu dei, ingredientes para que a parreira, ela em 3 metros, ela produzisse mais do que em 10 metros. Então, muitas das vezes, a gente está observando a treliça como se fosse o crescimento da igreja. Eu tenho que observar os frutos da videira. É o versículo que você citou. Você sabe que hoje, daí não querendo aqui entrar no fato das coisas, mas existem muitos congregados eclesiásticos por aí que priorizam realmente a estrutura. Você vê treliça espalhada para tudo quanto é lado, mas não tem a parreira saudável para frutificar. E eu vou falar aqui, umas teologias, prosperidade, teologia de triunfalismo, positivismo, tantas outras teologias que vêm mais focando na estrutura, na treliça. Se agarre aqui e você vai alcançar o seu propósito, que é crescer, desenvolver, mas o fruto que glorifica ao Pai em Cristo não é o resultado daquele trabalho.
Eu acredito, pastor Jean, também que isso tem a ver um pouco com, muitas vezes, o papel equivocado dos líderes, né? Muitas vezes pastores, né, ou dirigentes de congregação, presbíteros, enfim, tendem a se acostumar com a ideia de que eles são meros administradores da obra. Então, estão preocupados em gerenciar, né, em criar eventos e criar estruturas e tudo mais, e eles se esquecem que o principal papel de um pastor é ser um desenvolvedor ativo da videira. Um pastor, além de um administrador, de um gestor, de um homem do púlpito que prega, ele tem que ser aquele homem também que senta com o seu vizinho para falar de Jesus, para ler a Bíblia com um novo convertido, para discipular alguém. E é nesse processo, talvez, que muitos líderes se perdem e se esgotam. Porque a gente sabe, né? Eu creio que tem muitos dirigentes de congregação, pastores que estão nos assistindo nesse momento, e a gente sabe de como muitas vezes corrida a vida de um obreiro, como as pressões, os problemas, né, que as pessoas trazem para você acabam afligindo. Então, para ser um bom desenvolvedor da videira, o pastor muitas vezes precisa se livrar de algumas questões administrativas, ele precisa se livrar muitas vezes da pressão, da urgência e pensar num projeto, numa atividade de médio e longo prazo. Ele precisa pensar que a tarefa, ele não pode levar a igreja sozinha nas costas, mas ele tem que dividir isso com a equipe. Aproveitar isso e dizer que nós não somos treliça. Exatamente. Nós somos videira, nós precisamos dos mesmos cuidados que o ramo novo que está surgindo. Perfeito, pastor. Aproveitando que você está já expressando, qual é o parágrafo aí que te chamou a atenção, o texto aí? Já compartilha com a gente. Eu gostei de um parágrafo que até sublinhei aqui, é o ponto 3 do capítulo 2, que ele fala justamente sobre a forma como nós líderes, né, a igreja trata os voluntários. Ele diz: o perigo de ter esses voluntários dispostos é que os usamos, os exploramos e esquecemos de treiná-los. Então eles se esgotam, seu ministério é encurtado, e descobrimos que falhamos em desenvolver sua vida cristã e seu possível ministério. E aí vem a frase-chave: em vez de usarmos nossos voluntários, deveríamos considerar como podemos incentivá-los e ajudá-los a crescer no conhecimento e no amor a Cristo, porque serviços resultam do crescimento cristão e não o contrário. Benção de Deus. E você, Rodrigo? Uma parte que eu achei muito valiosa, dentre essas mudanças de mentalidade, Sim. é de mudar a mentalidade da nossa ação, que é o ponto 5, de resolver problemas para ajudar as pessoas a progredirem. Eu estava aqui agora e eu não tinha pensado nisso, agora que eu fiz lembrar, Atos 6, na escolha dos diáconos. Sim. Quando eles chegam aos apóstolos, a fala dele é essa, Atos 6 e o verso 2. Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Ele diz: nós temos que nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. E isso né? é fazer discípulo. E isso é fazer discípulo. Então, assim, muitas vezes o nosso ministério ele pode ser reativo e não proativo. Então, houve a necessidade, eles chegaram para os apóstolos: olha, a disposição aí está tendo algum desvio de verba aí. Está indo uma seleção de pessoas, está deixando o pessoal que é gentil de fora. Ele disse: não, mas não convém a nós. A gente ser o quê? A gente tratar com resolução de problemas, mas não focar no desenvolvimento de pessoas. Né? E é o que eu, para ler aqui o parágrafo, né, que eu frisei, é isso. Ó. Não queremos criar o tipo de ambiente de ministério que a única maneira pela qual as pessoas podem relacionar-se umas com as outras é por discutir seus problemas. Se o ministério em nossas igrejas estiver baseado em reagir aos problemas que ocorrem às pessoas, muitas não receberão nenhuma atenção. O alvo é levar as pessoas em direção ao viver santo e ao conhecimento de Deus, quer estejam enfrentando problemas, quer não. Essa é a razão por que proclamamos a Cristo, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito a Cristo. Aí fica a pergunta, né? Nosso ministério tem sido reativo ou proativo? Será que o contato que a gente tem são só com as pessoas que estão em um momento de crise, estão com um problema, ou aquela pessoa que está se desenvolvendo, ela está caminhando, ela nunca recebe esse tipo... Quando a gente fala de treinamento, às vezes na igreja o pessoal não alcança, né? Treinamento, como assim? Não, treinamento eu faço lá na empresa, lá vai ter uma palestra, vai ter uma capacitação, vai ter um curso, mas o que a gente está falando é isso aqui, ó, é de não somente ter o contato, não só com um pastor, né, que isso, o livro aí também aqui vai desmistificar isso, né, mas com um cristão maduro, não só no momento de crise, mas em todo momento, discipulado, constante, eu ter o contato com alguma pessoa e compartilhar das coisas de Deus com ela.
Isso é essencial. E isso você pode começar, você que vai estar nos ouvindo nessa sexta-feira, pode começar hoje. Eu creio Sábado, que isso, né? isso é resumido numa frase: é buscar o crescimento não da igreja, mas do Evangelho. Quando nós buscamos o crescimento do Evangelho, fatalmente, é Atos, né? Na prática, a igreja vai crescer. Precisamos cuidar de pessoas e ajudá-las a florescer e crescer no ministério, e não esgotá-las no interesse de manter nossos programas em continuidade. Esse parágrafo aqui está na página 27 do livro Treliça e a Videira, a mentalidade de discipulado que muda tudo. E eu quero que você procure, se você puder, você procure adquirir esse livro, ou digital, ou em formato mesmo material, para que você possa acompanhar os próximos programas. Nós temos aí pelo menos mais 3 ou 4 programas falando, tem muita coisa. Eu senti aqui que nós vamos aprender muito mais, vamos desmistificar, aquilo que nós sacralizamos vai cair por terra, muita coisa. Foi muito importante essa expressão, porque nós precisamos aprender que o discipulado com a mente mudada em relação a tudo que nós já tínhamos adquirido no decorrer do tempo, precisa mudar mesmo para esse tempo. Então, vamos lá? A Treliça e a Videira hoje foi o primeiro capítulo aí, e o segundo capítulo, dando uma introdução para você, amigo, para você, irmão, para você, crente em Cristo, para você que é pastor, professor, poder aí ter a sua vida edificada. Quero já agradecer e louvar a Deus pela vida de vocês, e nós vamos estar juntos aí, né, nos próximos programas, e eu quero assim que vocês se sintam em casa, né, nos próximos capítulos do Fala Nobre, para que vocês possam compartilhar com essa alegria, com esse conhecimento, com essa graça para esse povo que está aí nos assistindo todas as sextas-feiras, Marcos. Todas as sextas-feiras o Fala Nobre vai ao ar às 20 horas, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Palavras aí de consideração, finais dos amigos, dos irmãos. Agradeço este privilégio de estarmos aí dando o pontapé inicial sobre conversarmos sobre este livro, e eu quero frisar aqui, ao você assistir esta live, não nos considere como treliça. Eu e você, e os obreiros, pastores que aqui estão, nós somos videira igual a você. Não estamos distante de você. Aqui não é para a treliça aparecer. Aqui o importante é que nós estamos nos colocando à disposição de ajudar você, discipular você. Nós não estamos aqui para fazer uma autocrítica de nós como obreiros ou como administradores de igreja, mas nós estamos aqui nos colocando à disposição de crescermos junto com você como videira e fazer essa videira dar frutos. Deus abençoe ricamente a sua vida. Sempre um prazer, uma alegria, né? Um privilégio estar participando do Fala Nobre, e que Deus nos acompanhe, nos guie, né? Para a gente poder realmente trazer essa transformação que já nos atinge, né? Possa chegar até você que nos acompanha pela live. E eu quero lançar o desafio aí que eu acabei não lançando assim. Hoje à noite, ou se for muito tarde para você, amanhã, sábado pela manhã ou à tarde, dependendo do seu horário de trabalho, o que for, cumpra isso aqui, experimente isso, faça uma ligação. Não posso me reunir com alguém, mas faça uma ligação, diga, não é uma pessoa que está com alguma dificuldade, você sabe, não, uma pessoa, às vezes, amigo seu, que você está tão acostumado com ele ali, ou alguém que você, às vezes, até se espelha, mas diga assim, querido, como que está? Tudo bem? Como estão as coisas? Marque um café. Semana passada eu marquei um café, eu botei em prática isso aqui, pastor. Eu converso muito tempo com o Juliano Bernardo, e a gente fica conversando, e vamos marcar. Aí eu fui impactado, eu disse, não temos que marcar, vamos marcar. Marcamos sábado de manhã, conversamos, tomamos um café, e é bênção de Deus, né? Não tinha ninguém em situação de crise ali, mas foi para desenvolvimento, em razão, nem em função da videira. Bem, eu quero me despedir aqui lembrando que pode ser um desafio muito grande, você que acompanhou essa nossa conversa, pensando, puxa vida, mas talvez você até se sentiu vontade, né, de aplicar alguma mudança no seu ministério, na sua vida, e pode ter parecido desafiador. Mas eu quero lembrar você que a grande comissão, ela começa com uma afirmação,
Jesus dizendo que toda autoridade lhe foi dada sobre o céu e sobre a terra. E é nessa autoridade que a obra da videira, ela cresce, ela se sustenta. A obra da treliça, ela é baseada na força humana, mas a obra da videira, o crescimento, ela é baseada no poder do Espírito Santo e na autoridade que o Senhor Jesus conferiu aos seus discípulos. E ela é baseada, sobretudo, numa promessa que encerra a grande comissão, a promessa daquele que disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Pode ser desafiador, pode até ser assustador, mas Cristo Jesus estará com você nessa caminhada transformadora. Bênção de Deus, minha gratidão, né? E vamos em frente, em nome de Jesus. Olha aqui, eu decidi agora, viu? Decidi agora, e eu quero propor então para os senhores, já que vocês estão compartilhando desse conhecimento, dessa leitura, para nós, no final deste propósito, nós sortearmos aqui um livro. Boa. A Treliça. Boa. E a Videira, a mentalidade discipulado que muda tudo. E qual vai ser aí a regra? Simples regra. Simples. Aquele que compartilhar para 10 pessoas. Nós vamos conferir aí o compartilhamento seu. Tá bom? Vamos lá conferir o compartilhamento, quantas pessoas você marcou. E vai estar lá marcado, nós vamos saber e vamos colocar você aí num sorteio. No final, acredito que nós vamos em 4 programas, Marco. Eu acho que nós conseguimos passar todo o principal conhecimento aqui assimilado desse livro, e nós vamos estar sorteando então a Treliça e a Videira. Provavelmente. Só para deixar claro, a pessoa tem que marcar pelo menos 4 amigos lá no comentário da transmissão, no Facebook ou no YouTube, porque está indo para as 2 plataformas. Então vamos lá, tem que marcar 4 pessoas. Isso, no Facebook, lá no comentário, ou no YouTube. Você está vendo, porque que pena, né, que nós estamos falando no final da programação, mas o Rafa vai fazer uma edição aí e vai colocar aí de algum jeito para que outros possam compartilhar. E assim, quem mais compartilhar, nós vamos sortear e vai ser uma bênção. E se a editora Fiel, né, sentir de... Se a editora Fiel patrocinar esse evento nos ver aqui, aí, né, e quer mandar para nós aí podemos o aumentar livro, o número, até né? mais, né? Se quiserem enviar para nós, vai ser um prazer, porque é um livro essencial e nós vamos aprender muito. Lembrando, pastor Jean, que na próxima live, o nosso pastor presidente, o pastor José de Bem, estará participando com a gente através de um vídeo, também dessa nossa conversa, trazendo aí algumas orientações práticas, inclusive, desse conteúdo que nós estamos discutindo aqui. Compartilhe, que a graça do nosso Senhor seja sobre a sua vida, que o amor de Deus seja derramado abundantemente, haja comunhão com o Espírito Santo, e até a próxima, se assim o nosso Senhor Jesus permitir. Um grande abraço.